Olá, queridos e queridas, bom dia. Que bom estarmos juntos mais um momento como esse, nesse domingo, onde estaremos estudando a Palavra de Deus da nossa escola dominical. Estamos enfrentando esse momento de distanciamento social, mas ao mesmo tempo estamos aqui conectados uns com os outros, pelas redes sociais e trabalhando também a nossa unidade virtual até estarmos juntos novamente de forma presencial. E nessa manhã nós estaremos estudando a Palavra de Deus na nossa revista Em Marcha, com o tema Viver com Fé e Sabedoria. Esse é o tema da revista e a lição de hoje, a lição número 4, uma igreja que serve. Então eu quero que você tenha expectativas muito altas, é um tema saudável, gostoso, para que possamos estar refletindo à luz da palavra o que reserva para nós como corpo de Cristo, como igreja. O texto é 1 Pedro, capítulo 4, os versículos de 7 a 11. Vamos nesse momento falar com Deus. Pai, nós somos gratos a Ti nessa manhã, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará a fazer. Esse momento, Senhor, é um momento de gratidão, porque o Senhor tem nos dado vida e nos dado a oportunidade de vivê-la para Te servir, Te adorar e celebrar o Teu nome. A nós, nesta manhã, que o Teu Espírito se revele a cada coração, que Teu Espírito trate cada alma, que Teu Espírito possa se comunicar conosco nesse dia de hoje. Não permita, Deus, que a tristeza, que o vazio, o cansaço, o desânimo, a irritação possa nos tirar da Tua presença, mas que nessa hora tudo seja levado cativo e que o Senhor nos liberte e restaure a nossa alegria para que tenhamos comunhão com o Senhor através da Sua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, o texto de 1 Pedro, capítulo 4, nos versículos de 7 a 11, nos diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. E nosso objetivo, nesse momento, são dois. Nós queremos enfatizar o serviço como marca fundamental da igreja e o serviço ao próximo, à comunidade de fé e à sociedade como expressões do seu compromisso missionário. É muito interessante esse ponto. E o segundo, reforçar os dons recebidos de Deus, que são instrumentos para a realização desse serviço. Então você vai perceber que uma coisa está altamente atrelada à outra. Então nós vamos aí fazer um quebra-gelo para você entender um pouco, dar uma relaxada. Olha só, compartilhando uma antiga história de 4 pessoas, todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Talvez você já deve ter ouvido isso em vários lugares, de diversas formas, e isso é muito legal, mas eu quero convidar você a fazer essa reflexão mesmo assim, porque isso tem muito a ver
com a nossa conversa, tem muito a ver com a nossa vida como cristão e como igreja. Então vamos lá. Havia um trabalho importante a ser feito. Então, quando está aí, você percebe que há algo específico a ser executado. Todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém fez. Você percebe que vão se manifestando todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Mas todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Esse quebra-gelo, ele ajuda a pensar onde nós estamos inseridos dentro desse contexto. Onde nós estamos aí participando. Quem é você? Quem somos nesse exemplo? Nós somos todo mundo? Nós somos alguém? Nós somos qualquer um? Ou somos ninguém? De alguma forma, é fato. Você é alguém. Você está inserido nessa relação. E como nós temos nos posicionado diante dos desafios que Deus tem confiado em nós? Para isso, nós vamos dar início ao estudo, a essa conversa nessa manhã, para você se encontrar nessa relação, na caminhada cristã e como igreja e como povo de Deus. Para o início de tudo, vamos lá. Praticidade e conforto são tidos atualmente como elementos essenciais da vida. E ao mesmo tempo em que as tecnologias aumentam o acesso à informação e diminui o trabalho, acabam levando muitas das vezes ao individualismo. Tendemos a procurar uma igreja pronta, onde podemos participar sem muito trabalho, investimento de tempo e até mesmo nos relacionamentos. Porém, o desafio do Evangelho não é ser servido, mas servir, e a primeira carta de Pedro nos fala um pouco sobre essa perspectiva. E aí a gente deixa esse detalhe para você refletir nessa manhã, O que nós estamos procurando? Com o ativismo, com a chegada da tecnologia, com as facilidades que têm se disponibilizado, temos vivido de uma forma mais reclusa, evitando relacionamentos, administrando o nosso tempo de acordo com os nossos interesses e queremos as coisas meio fast-food, Tudo pronto, na hora, e que saiamos e retornamos o mais rápido possível, dando a contribuição da maneira que nós interpretamos diante dessa novidade de vida. E aí, querida, que é o desafio. Como você tem visto a sua entrega para servir o Senhor? Como tem sido esse gerenciamento do que Deus tem derramado sobre a sua vida? Para isso, analisamos a luz da palavra de Deus. Vamos lá. Fundamento bíblico. O tema de 1 Pedro é o processo do crescimento em Cristo. E a intenção é tratar de importantes preceitos que devem reger toda a nossa existência cristã. E tais preceitos têm a ver com ética, integridade, consciência, convicção, que alteram toda a forma de ser e de se relacionar. Percebamos aí que há um desenrolar nesse processo. A nossa forma de ser, mas a nossa forma também de relacionar. Somos alguém em Cristo
e nos relacionamos com outras pessoas com Cristo. Isso é importante. Pedro fala da esperança, mas também de santidade, amor e serviço. E esse primeiro capítulo apresenta as pessoas destinatárias, né? Que são os forasteiros da diáspora, do ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia, em Betínia. Alguns desses lugares são pequenos vilarejos, aldeias, e assim é possível perceber que a mensagem de Jesus era pregada em todo o canto, não somente nas metrópoles, mas também no interior. E essa questão é muito legal quando a gente percebe que a diáspora ela levou as pessoas para outros lugares. As pessoas saíram com seus grupos e foram se locomovendo e se alocando em outros lugares e ali desenvolvendo a sua cultura, a sua fé, né? E esse foi um dos pontos fundamentais no avanço do cristianismo, ok? Sigamos. A carta sinaliza que os novos seguidores da fé são estrangeiros peregrinos e forasteiros e estão dispersos nessas localidades. Então a gente vai enxergando na narrativa do apóstolo Pedro que nessa diáspora as pessoas foram se alocando. E essa realidade salta os olhos, pois o peregrino, né, do grego paroi, quer dizer estrangeiro residente, ou seja, alguém com a permissão de residir e cumprir deveres, mas não tinha o direito de uma pessoa cidadã, como nós brasileiros temos direito da nossa cidadania brasileira. Então, os forasteiros, do grego parepidemoi, eram estrangeiros sem licença para permanecer no país e que não possuíam nenhum direito, ou seja, estavam em piores condições que o primeiro grupo. É mais ou menos aquilo que as pessoas gostam de fazer, ou pelo menos a gente vê com muita regularidade, as pessoas indo para os Estados Unidos de uma forma irregular. São esses forasteiros aí. Então, essas condições os mantinham na marginalidade social, além de haver contra essas pessoas calúnias, difamações, né, por parte da comunidade local. Então, o desafio ao serviço, né, que está no capítulo 4, encontra-se junto com o alerta sobre o fim de todas as coisas. Diante da proximidade do fim, os cristãos deveriam usar de sobriedade para orar e ter muito amor uns para com os outros. E aí, querido, esse ponto para mim ele é fundamental, porque agora há um chamado a todos nós, a uma interpretação da nossa missão, das nossas etapas a serem cumpridas, de participar de uma forma efetiva no processo que Deus deixou a todos nós. A igreja primitiva viveu a intensidade desse projeto. Eles se espalharam como diásporas e levaram a mensagem. E aqueles que estavam tinham uma missão de reproduzir o Cristo, os sinais da graça para com aqueles que estavam em trânsito nas suas diásporas. E isso, querido, hoje a gente tem visto uma sociedade perdida, se movimentando, sem objetivos claros, e nós, como cristãos e cristãs, precisamos, à luz da palavra, ter um exercício do nosso papel para alcançar essas pessoas. E aí, perceba agora nesse outro ponto que ele afunila um pouco mais. Considerando esses dois fatores, Pedro conclama: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Eu queria parar aqui para você fazer isso. A palavra de Pedro ela é interessante.
juntos, participando ativamente do processo, dando a contribuição necessária, sem murmuração. Então, o convite de Pedro era como se ecoasse como uma exortação: não murmurem, trabalhem com intensidade e com amor. Trabalhem juntos, mas não reclamem do serviço, porque esta é a missão de Deus para cada um de nós. E talvez esse ponto nos incomoda, porque nós reclamamos, murmuramos, questionamos, queremos escolher a missão, queremos pontuar as coisas que não temos o direito, e esse ponto, querido, ele nos leva a um nível diferente de vida. Então, nesse contexto da perseguição ao povo peregrino e estrangeiro, deveria acolher as pessoas que não tinham para onde ir ou onde viver. Então, nós encontramos na nossa sociedade pessoas perdidas de todas as ordens que possamos imaginar. E a nossa missão é sermos hospitaleiros, sem murmuração. Se a vida, se a minha, a sua, a nossa vida, casa, deveria estar abertas para o amor, nessa expressão maior. Ser hospitaleiro, no grego, pilóxenos, adjetivo composto de piléu, amar, ichenos, estranho ou estrangeiro, é traduzir o amor em ações. Tem a ver com a mutualidade, respeito, acolhida, cuidado, atitudes necessárias para suportar as situações extremas vividas por aquela comunidade. Então perceba que aquela comunidade, ela vai ser alterada, transformada, atingida pelo poder da graça de Deus manifestada em amor, quando essa comunidade se permite ser hospitaleira, amar no sentido prático, ativo do que nós precisamos como igreja. Então, observamos agora mais um ponto dessa nossa conversa. Sirvam uns aos outros. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Serviço é mais uma expressão de amor, tanto ao próximo como a Deus. Ele não está além das forças de quem a realiza, porque é feito a partir do dom, no grego, charisma, dons da graça, que é dado por Deus, na sua multiforme graça, conforme segue o texto. Então percebamos, querido, que essa expressão mostra que há diferentes dons e que eles são distribuídos individualmente, como também afirma Paulo, como bons despenseiros, do grego oikonomos, governante ou gerente da casa. Desta graça, Pedro desafia o zelo de servir, reconhecendo que o dom pertence a Deus e vem dele. Por isso que lá no início falamos: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Não guarde, se disponibilize, sirva ao próximo com intensidade. Sigamos. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Esses exemplos abrangem diferentes ministérios relacionados à palavra e ao serviço em geral, e mostram duas características importantes no serviço do reino: fidelidade e dependência. Então observamos, querido, se alguém fala, que faça isso de acordo com os oráculos, com o direcionamento de Deus. E se alguém serve, de semelhante modo, serve na força que Deus lhe dá.
Então esses dois pontos, ele nos impulsiona para viver realidades dentro de uma comunidade que está em carência. Está falando daquilo que Deus está direcionando. Não falar de nós mesmos, não daquilo que gostamos, não daquilo que temos vontade, não daquilo que está sendo nos impulsionado humanamente ou socialmente, politicamente. Não, temos que estar sendo impulsionados pela palavra de Deus. Que o Espírito de Deus se comunique com o nosso espírito, aquilo que Deus quer manifestar. Esse tem que ser o propósito. E se alguém serve, que sirva na força, que se disponibilize, que se coloque à disposição para ser instrumento. Não que seja exemplo pela sua força, mas que seja exemplo pela sua entrega, pela sua rendição, pela sua dedicação ao Senhor. Ninguém deve falar além ou aquém do que recebeu de Deus. E temos visto isso nesses últimos tempos, todo mundo querendo ser o pai da criança, né? Todo mundo querendo ter uma referência, uma palavra para dar a todo mundo. Que façamos isso de acordo com o que Deus tem nos orientado, porque certamente nós vamos encontrar corações desejosos para acolher essa palavra, ok? Então, e ninguém deve trabalhar na própria força, e tampouco desanimar, mas sim usar a força com que Deus supre seus filhos e filhas. Esse ponto, nós falamos há pouco. Deixe Deus te usar, deixe Deus te dar a força e que essa força se manifeste, porque aí o nome dele será glorificado. E o objetivo do serviço mútuo também é declarado por Pedro, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Cristo Jesus. Então, observamos o objetivo do serviço mútuo, na declaração de Pedro, é que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quando nós nos dispomos ao trabalho, ao serviço, à entrega, o objetivo maior é a glorificação de Jesus. A igreja toma uma nova dinâmica. Ela está aqui para cumprir a missão do reino e ser instrumento de glorificação do Senhor nesta terra. Que entendamos isso, que nos disponibilizamos para que isso ocorra. O serviço, querido, que é o fruto dos dons recebido pela multiforme graça de Deus, ele beneficia o próximo e pode alegar quem o pratica. Mas acima de tudo, glorifica o nome do Senhor, que tem domínio sobre todas as coisas e por todos os séculos. Então, refaço isso na sua memória. O serviço que eu e você desempenhamos pelos dons que o Senhor nos deu tem finalidades muito claras. É o próximo. Quero que você inculca isso sempre, o próximo. Nosso alvo é o próximo. O objetivo maior é atingir o próximo. E quando nós façamos isso, isso vai trazer alegria ao nosso coração? Sim. Mas o mais importante é que o nome do Senhor será glorificado com esta ação. Então que fica isso registrado no seu coração, entendendo a sua participação de acordo com as observações do apóstolo Pedro nessa nossa caminhada. Agora vamos olhar isso de uma forma diferente, né? À luz do que Pedro falou até agora, tendo uma observação que vai nos fortalecer e nos consolidar sobre esse tema. Vamos lá. Palavra que ilumina a vida. Isso quer dizer luz sobre as nossas trevas, né? A igreja, que ela, eu e você, é a presença de Deus no mundo.
um dom que ultrapassa os limites denominacionais, geográficos, culturais e econômicos. Então, guarde bem isso. Então, essa igreja é o corpo vivo que, pela compreensão da graça e através da vida comunitária e do culto a Deus, adquire nova identidade e promove a inclusão em uma dinâmica que, pela presença de Jesus, transforma pessoas que nem eram povo. E isso é interessante, faz com que as pessoas se tornem povo de Deus. A igreja tem essa missão. Esse é o nosso desafio de entrar e atuar como agentes da graça numa sociedade desconstruída. Por isso, no final eu tenho algo a lhe dizer. Fique aí mais um pouquinho, tá? Então sigamos a convicção de que Deus está agindo nesse mundo, dá ao seu povo o sentido de uma urgência da missão. Se você tem essa convicção de que Deus está agindo, você precisa ter também a convicção da urgência da missão. Cada membro da família de Jesus, o Espírito presenteia com dons que são oportunidades para o serviço do Senhor. Isso é muito legal, porque todos aqueles e aquelas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador recebem o Espírito Santo de Deus, e sobre essa presença vem a capacitação pelos dons, te preparando para o serviço, né? Os carismas que são diversos, mas o objetivo é um só: glorificar a Deus, servindo o próximo. Entendeu? Falamos agora há pouco lá atrás e estamos aqui mais uma vez relembrando você. Os carismas, as manifestações, elas são diversas. O objetivo é um só: glorificar a Deus servindo. E às vezes nós queremos glorificar a Deus apenas no exercício simplista de uma música. É muito mais. Podemos glorificar servindo a Deus, indo na direção do próximo constantemente. E você pode ser do ministério pastoral, missionário, do louvor, cuidar do tempo, dedicar-se à ação social, ensinar ou participar da vida comunitária como outra função, outro carisma. Aí nós vamos olhando ainda a palavra que recebe a luz. Tudo faz parte do serviço, do cuidado produzido pela igreja, conforme Pedro ensina, e é preciso viver o serviço a partir da oração. Eu falei para vocês que algumas coisas iam nos pegar, né? Então, esse é o primeiro ponto. A igreja primitiva, o serviço e a missão eram discernidos e distribuídos a partir da oração. Então, entendamos isso, querido. Qualquer ação que nós desempenharmos na vida comunitária da igreja, qualquer atividade, ela tem que ser precedida antes pela oração. E através dessa oração, nós vamos receber o direcionamento do Espírito para executar as ações de acordo com a vontade de Deus. É isso que diverge a igreja primitiva das igrejas atuais. Era uma igreja que se pautava para orar primeiro, ouvir a Deus antes de qualquer decisão a ser tomada. E nós, como metodistas, guardamos os nossos legados. Wesley dizia: não faça nada antes de orar. Direção wesleyana. Então temos que orar antes de qualquer coisa para entendermos o que o Senhor quer fazer, qual é a proposta dele em cada situação. E quando estamos debaixo dessa orientação, querido, não tem como não sermos esse instrumento que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso, precisamos resgatar esse princípio. E muitas vezes, diante das necessidades da igreja, passamos mais tempo reclamando do que buscando soluções em oração. Que hoje você possa estar colocando um ponto na sua vida. E eu falei que ia falar algumas coisas no final. Isso se chama recomeço.
tem sido o tema da igreja nesses 2 meses. Estamos sempre buscando recomeçar. Então comece hoje a recomeçar a sua vida, tendo uma visão da igreja, uma visão a partir de você como templo, como igreja. Vamos começar desse primeiro passo, orando, tendo o amor como motivação. O amor pelas pessoas é fruto do amor de Deus. E Ele está acima de tudo e se expressa nas diferentes serviços, como a hospitalidade, a ministração da palavra, ensino, pastoreio, encorajamento, operação de milagres, cura, contribuição, evangelismo, e por aí fora vai outros tantos exemplos citados pelo apóstolo Paulo e por aquilo que nós exercemos na nossa vida. O amor como motivação, ele vai ser o carro-chefe nessa proposta de retomada da nossa caminhada cristã. Sigamos observando o que diz a palavra. O alvo do serviço são as pessoas e o objetivo é a glorificação ao nome do Senhor. Que esse ponto vai se consolidando na sua alma nessa manhã. Sendo assim, se o que fizermos não for para trazer benefício para pessoas e demonstrar amor de Deus, não tem valor. Queridos, tudo que eu e você nos propomos a fazer em nome do Senhor, se não estiver embasado nesse conceito, não faça, não siga, não vá adiante. O seu alvo principal sempre será as pessoas. E às vezes nós temos colocado como alvo principal lugares, templos, estruturas, ações, comportamentos, antes de atingir as pessoas. O óbvio, o nome do Senhor não será glorificado. E se o nome dele não é glorificado, não faz sentido qualquer ação nossa. Por isso, isso serve como uma advertência para cada um de nós. O que nós estamos fazendo? Como tem sido a nossa participação, o nosso envolvimento diante desses desafios de retomada, diante de um sistema de pandemia que estamos enfrentando? Tudo o que fazer para a glória de Deus. É assim que diz a palavra do Senhor. Por isso, na dependência de Deus e fielmente a sua palavra, a fidelidade deve se manifestar naquilo que falamos em nome de Deus e também nas outras ações. Não devemos realizar nenhum serviço que não seja direcionado pelo Senhor. Você entendeu isso, querido? Nada. Vai fazer alguma coisa, Deus te autorizou? Não, então não faça. Vai falar, Deus te autorizou? Não fale. Isso são pontos estabelecidos pela palavra, para que nós nos adequamos e que possamos ser instrumento dele de uma forma diferente de tudo aquilo que as pessoas criaram falsas expectativas sobre a igreja. Nós temos como resgatar isso, retomando esses pontos essenciais da nossa vida. Queridos, pois ele com sabedoria distribui os dons para cada pessoa, para que possa atuar em áreas específicas, compondo com outros, o seu dom com outro dom, e todo o serviço do reino que se manifesta também na igreja. Assim, trabalhamos na força do Senhor, reconhecendo que tanto a inspiração quanto a realização vem dele. Olha só, vou repetir para você guardar isso no seu coração. Devemos trabalhar na força dele, não na nossa. Quando fala na força, ele não está falando apenas no poder físico. Na força é na nossa maneira de ver, de pensar, de agir, de conduzir os processos.
tá? E às vezes nós fazemos as coisas do nosso jeito, na nossa hora, do nosso modelo. Então, isso serve para essa reflexão. Precisamos desse reconhecimento que tanto a inspiração quanto a realização vem dele. Eu pensei algo. Não, se você está em Cristo, essa inspiração vem dele. Se você executar algo, essa força de realizar também vem dele. E tudo para a glória dele. Amém? Bom, caminhando nosso fechamento, mais uma observação desta palavra que vem sobre nós, trazer luz, clareza, né? Vem para glorificar o Senhor. Muitas vezes nós deixamos de levar por motivações humanas e até egoístas, exercendo um serviço na casa de Deus para nossa realização pessoal, querendo fazer as coisas do nosso jeito, esperando o reconhecimento humano. E aí, querida, aqui é um ponto que me incomoda. Nós criamos expectativas demais da conta nas pessoas, no seu retorno. E esperamos que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo, que elas falem do que nós estamos fazendo, que elas possam aplaudir as ações que estamos ali desenvolvendo e as nossas expectativas em torno disso. E muitas vezes nós nos esforçamos, dedicamos, nós damos um duro, mas a expectativa maior é que as pessoas percebam o nosso nível de envolvimento, de comprometimento, de entrega, de dedicação. Isso tem sido recorrente, isso está na natureza humana também. E quando não há o retorno, nos aborrecemos. Ninguém nota o que fizemos. E isso tem sido recorrente. Mas o que fazemos, querido, tem que ser para o Senhor. Parece uma redundância dizer isso, mas nós temos que entender que a glória é dele, o poder é dele, a força é dele, tudo é dele, ele é tudo em nós. Precisamos ter essa consciência maior, né? Porque ele é o doador dos dons, e se eu fiz alguma coisa foi porque ele me deu um dom para executar, que opera em tudo e através de nós. Assim, querido, para glorificá-lo, precisamos trabalhar com humildade, acolher as pessoas, aceitando ajuda, ideias, crendo que assim como Deus nos usa, Ele também usa outras pessoas e tudo o que fizemos é para Ele. Então, não vamos cair na redundância que as pessoas colocam no mundo, mas a palavra de Deus se repete na nossa vida com uma proposta cíclica de nos reciclar, de melhorar o nosso processo, de nos tornarmos pessoas melhores, entendendo a dinâmica da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, nós vamos concluir com você nessa manhã, deixando essas reflexões aqui. Nós somos a igreja, por isso, responsáveis para que a marca do serviço não se afaste dela. Você está entendendo que isso é glorioso? Quando a pessoa olha para a igreja dizendo, essa igreja é uma bênção, ela está falando de você, você é uma bênção. Mas quando alguém diz para essa igreja é fria, ela está falando isso, que você é uma pessoa fria. Essa igreja não se importa com as pessoas, ela está dizendo, você não se importa com as pessoas, porque nós somos a igreja. A marca, ela está em nós, não no templo físico. As pessoas não conseguem discernir isso, mas eu e você conseguimos. Nós sabemos que tanto os elogios, mas também as críticas é para nós, como igreja, como o corpo de Cristo. Deus nos deu dons e talentos para servir. Isso quer dizer, Ele aparelhou a sua igreja, Ele preparou o seu povo,
Ele direcionou esse corpo para ser um instrumento, para servir com alegria. Para que Ele seja glorificado, precisamos reconhecer não só nossos dons, mas admitir que o Senhor deu habilidades diferentes para cada pessoa e cada uma é importante. Isso é diversidade, né? No meio da unidade, as diversidades se manifestam para fortalecer o corpo, e esse é nosso entendimento também, né? E por isso nós queremos deixar para você um importante desafio para uma igreja serva é trabalhar a mutualidade. Todos os dons e ministérios a serviço do alvo comum, que é o anúncio do Evangelho e que vai gerar crescimento e mais dons e serviços para a glória de Deus. Se assim nós vivermos com sabedoria, expressando o amor através do serviço, nós vamos mudar o ambiente, nós vamos mudar a igreja, a nossa vida vai ser transformada, e é esse o meu objetivo nessa manhã, para que você entenda quem você é diante de tudo isso, para que você possa recomeçar. Uma igreja serva, ela parte desse princípio, o início do serviço ao Senhor Jesus. Por isso, que Deus te abençoe nessa manhã, viu, querido? E eu quero deixar para você refletir, né, ao longo desses dias, quais são os desafios de servir na igreja. E aí você vai identificá-los. E como que eu posso vencê-los? Lembra daquele ponto do recomeço, partindo dos princípios estabelecidos? Que alegrias o serviço traz. Olha que coisa extraordinária. Espero que você tenha acompanhado-nos com muita alegria, né? Como isto pode motivar outras pessoas a se engajarem na obra do Senhor. Então, esses pontos para você refletir e encontrar essas respostas dentro desta lição, né? E durante a semana tem esses textos para você estar lendo e se consolidando mais ainda, querido. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus nesta manhã, que o Senhor possa te alcançar através desta palavra e te revelar aquilo que nós não conseguimos à luz da sua palavra. Obrigado, Senhor, nesta manhã, porque a tua palavra, ela é fiel e justa, ela é poder e graça, ela é vida e vida com abundância. Que ela alcance os corações que estejam ouvindo essa mensagem, que ela possa estar transformando e proporcionando um recomeço na vida de todo aquele e aquela que deseja viver o extraordinário de Deus nesses tempos. Assim nós liberamos a tua bênção em abundância, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, está aí, né? A nossa revistinha em marcha, Viver com Fé e Sabedoria, a bibliografia das nossas conversas nestas manhãs, em particular a de hoje, que você esteja nos acompanhando nesse momento, ok? E você é o nosso convidado a estar conosco, né? Nos domingos pela manhã, por aqui, e também estar conosco nos domingos no culto drive-in e pelo YouTube, às 18 horas, esse é o nosso endereço, nosso local de celebração, está tudo aí. E convidamos você também a participar conosco, dando a sua contribuição, né? Faça a sua oferta e plante uma semente. Esses tempos requer muita ação da igreja. E trabalhamos hoje um pouco sobre a nossa unidade, entendendo que você é a igreja, você faz parte. Então plante sua semente, traga o seu dízimo, a sua oferta, contribua, deposite, faça transferência para que a igreja continue rompendo. Nós não paramos, a pandemia não nos parou, e para isso eu preciso que você nos ajude, dando a sua contribuição, devolvendo o seu dízimo e trazendo a sua oferta. Por isso, inscreva no nosso canal também,
para não perder nenhuma das nossas ações, né? Nós temos lives, vídeos, a igreja está atuante nesse período. Se inscreva e participe conosco e vai ser uma bênção caminhar com você. Que Deus te abençoe e que guarde você e sua família nesse domingo. Deus te abençoe. Na paz do Senhor Jesus. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar não disse sim, ressoou em meus ouvidos como a primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim